pessoal, organizando aqui. Olá, Lourdes, deixa eu te adicionar aqui. Espera aí. Olá, Isa. Tá conseguindo me ver? Oi, tô sim, você? Tô conseguindo te ver, tá tudo bem. Ah, então tá. Tá me ouvindo direitinho também? Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Bom, seja bem-vinda aqui ao meu canal, Muito ao obrigada. Insta, para a gente falar um pouquinho sobre um tema que a gente gosta bastante, né, de comentar, assim, eu, né, particularmente comentar de filmes e trazer essa ideia que a gente trouxe, né, um tempinho atrás, né, de falar de TEP, de falar de outros transtornos também, né. Sim, Fico bem feliz da gente ter conseguido, né, conciliar aí os nossos horários para a gente fazer esse bate-papo, né, o pessoal que sim. está chegando, seja todo mundo bem-vindo. Falar boa noite para Mônica, boa noite para Melissa, João Fernando, boa noite. Boa noite também, todo mundo, seja todo muito bem-vindo. Todo mundo que não me conhece, né, seja bem-vindo também no canal. Quem já me conhece também, seja bem-vindo novamente. E aqui, para vocês que estão chegando, a ideia é a gente vai trazer alguns filmes e séries para a gente trazer alguns personagens aqui para falar sobre TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E a gente vai trazer um Exatamente. pouquinho, né, Lourdes, esse tema. Eu postei hoje na Sim. minha página, inclusive, né, falando um pouquinho sobre um resuminho, assim, né, de alguns sintomas, mas a gente vai trazer tirar algumas dúvidas de quem tiver, mitos, né, Bem esse de tema, quem quiser João, também. exatamente. Vocês apresentaram um seminário sobre o tema, saudades também. Uhum. Ai, que legal, que bacana, né? O Que pessoal gostoso colocou, ver você por saudades. aqui. Saudades. Boa noite, Bacana. Carla. Boa noite, pessoal que está chegando, seja todo muito bem-vindo. Essa live vai ficar gravada. A gente está dando só uns segundinhos aí para o pessoal entrando, para a gente já iniciar, para também não atrasar. Tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Sim, tem bastante conteúdo. Sim, pessoal, Fiquem à compartilha a vontade para live, né? escrever as Entra aqui dúvidas. na setinha. Isso. E compartilhe também essa live para o pessoal poder entrar, o pessoal participar. Às vezes a pessoa não está sabendo que está tendo essa live, então só compartilhar para o pessoal poder entrar. E vai ficar gravada, tá? Caso vocês não consigam assistir aí até o final, ela vai ficar gravada aqui no meu canal e também depois vou colocar no YouTube, no nosso canal também, para vocês conseguirem assistir depois. Bom, Lourdes, acho que a gente pode começar se apresentando, né? Para quem não conhece a gente, tem pessoas, né, carinhas novas também que eu não conheço, você também talvez não conheça, tem Isaura, algumas boa carinhas. noite. Desculpa eu dar boa noite, porque tem muita gente querida aqui. Que calorzinho Não, no pode dar boa coração. noite à vontade. Lourdes, então você quer se apresentar? Já começa se apresentando. Eu sei que o pessoal já te conhece, algumas pessoas, outras não. Se você quiser se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, fica à vontade. Bom, eu sou a Lourdes Gurian, né? Sou especialista em TCC e sou mestre em psiquiatria social e psicologia médica, tá? Em ciências da saúde também. A gente fala ciências da saúde para abreviar, mas é psiquiatria social e psicologia médica. E sou especialista em TCC, né? Em psicoterapia cognitivo-comportamental, assim como a Tamires. Aí eu passo a bola para você, Tamires. Bom, eu sou suspeita para falar da Lourdes, né? Eu conheci a Lourdes no meu curso de formação de TCC, né? Então, eu sou terapeuta cognitiva comportamental também. Atualmente, eu estudo a terapia dos esquemas, né? Tenho formação em terapia Sim. de casal também,
né? E eu conheci a Lourdes, né, lá na mesma formação, e ela foi minha supervisora, então já aproveito para indicar para todo mundo a supervisão dela, que é maravilhosa. E a gente foi se conversando, né? Participei de uma outra live que ela me chamou também, que eu fiquei muito grata. E a gente conversou de trazer um tema aqui para o Insta, já que eu gosto de trazer filmes e séries com a visão da psicologia, e a gente trazer um conteúdo que ela gosta bastante de trazer, né, nas aulas, nas supervisões, que é um assunto que não é muito em alta, por mais que seja em alta, que a gente vai falar aqui hoje, ele não é tão mencionado, né? Que é o TEPT, né? A gente ouve falar de várias coisas, mas o TEPT não, né, Lourdes? Não, o TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, né? Como você vai explorar, o cinema adora o TEPT, mas não é muito explorado, inclusive na área acadêmica, tá? Então é um transtorno que, como o João falou, a gente conversa disso em psicologia forense, mas não é muito explorado nos cursos em geral. Então, eu achei muito legal sua iniciativa, né? Porque hoje a gente vai estar falando desse transtorno e, enfim, a gente espera poder sanar algumas dúvidas, né, Tamires? E a gente espera trazer aí um pouquinho de conhecimento, porque não é um tema explorado. Exatamente. Eu acho que a gente até pode começar já, né, iniciar falando o que é o TEPT na tua visão, Lourdes, explicar para o pessoal que não conhece, né, o que é o TEPT, mesmo assim a visão básica, né, para a gente começar já a trazer alguns filmes e começar a explorar aí alguns sintomas dos personagens. O que você acha? Vamos lá, vou falar um pouquinho então. Pode sim, criança também pode ter TEPT, vamos lá. Transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno caracterizado pela ocorrência de um evento externo, né, que afeta aí o organismo, o indivíduo. Então, o estresse na vida, todo tipo, assim, o estresse, um tiquinho de estresse, é natural na vida da gente. O estresse para fazer uma prova, o estresse decorrente do dia a dia, né? A gente vai para o trabalho, vai fazendo as coisas, às vezes um tiquinho de estresse é natural. Porém, por exemplo, na ocorrência de violência doméstica, violência sexual, a violência por um agente externo, né? O bullying, quando acontece um agente externo nesse organismo, a gente tem a ocorrência de uma carga de estresse muito grande, que a gente chama de uma carga de alostase de estresse, é um desequilíbrio muito grande, né? Essa carga vai gerar uma adaptação totalmente desregular desse organismo, dessa criança, desse adulto, gerando um trauma que vai alterar as sinapses, vai alterar o organismo como um todo, tá? O TEPT altera o organismo como um todo. E aí a gente tem a instauração do que a gente chama de transtorno de estresse agudo. Então, uma pessoa que passou por um assalto, uma pessoa que passou por, né, um evento traumático, por violência, ela vai ter um período de um evento violento, ela vai ter o transtorno de estresse agudo por um mês. Esses sintomas que são insônia, flashbacks, hipervigilância, choro constante, né, dentre vários outros que a gente vai falar ao longo da live, eles permanecendo por mais de um mês, a gente já tem, segundo o DSM-5, a gente já tem aí a instauração do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Não tendo, né? Já respondendo a pergunta, não estou conseguindo ver o nome. O TEPT é o único transtorno que precisa necessariamente de um evento traumático? Não, né? A gente pode ter outros traumas decorrentes de eventos externos ou internos. Então, por exemplo, você está um dia na sua casa, vem um trovão muito forte, uma tempestade. Você pode ter um trauma decorrente de um evento da natureza, mas pode ser que não seja um TEPT. Para ser um TEPT, precisa ser um evento externo de ordem violenta, ameaçadora, como uma catástrofe, por exemplo, ou uma calamidade. Então, o evento de Mariana, por exemplo, em Minas, né? A Boate Kiss, por exemplo, enchentes que estão tendo. Pode gerar TEPT? Pode.
Mas nós podemos ter outros traumas decorrentes do dia a dia, que não caracterizam TEPT, tá? Não sei se eu respondi a pergunta da Carla. Nós podemos ter traumas que não caracterizam TEPT, tá bom? Sim, sim. Que é o que a gente vai trazer um pouquinho aqui, né? Sim. Só uma característica que a gente vai abordar, muitas pessoas confundem, né, o delírio, alguns quadros dissociativos. O TEPT, ele tem sintomas dissociativos, né? A pessoa começa a ter delírios ou quadros dissociativos, que é a desrealização, a despersonalização e confundir a realidade com o trauma, tá? Não necessariamente ela é uma pessoa esquizofrênica. O TEPT causa também transtornos como delírio, tá? Então a gente vai abordar isso com os filmes, que vai ser muito legal. Então, não vão embora, né? Esperem a gente abordar isso. A gente vai abordar 3 filmes e 2 séries, então fiquem aí para vocês escutarem tudo, não vão embora. Né? Eu acho que eu já vou até começar, né, Lu, trazer já os filmes. O que você acha? Já vamos começar a trazer, Eu né? acho que é legal porque ilustra bem o que é o TEPT. Os filmes abordam muito bem. Exatamente. Então, o primeiro filme, pessoal, é O Quarto de Jack. São filmes mais antigos que eu vou trazer aqui, justamente para evitar alguns spoilers, mas a gente vai falar de filme, do personagem, então pode ser que a gente fale alguma coisinha aí no que vai acontecer. Espero que vocês não se importem, né? Mas são filmes mais antigos. O Quarto de Jack, né? Só para contextualizar a história para vocês, bem rapidinho, a gente tem uma mulher, né? Uma mãe, que na verdade ela era uma adolescente, com 17 anos, se eu não me engano, e ela foi sequestrada e ela ficou presa mais ou menos 6 anos ali, né? Dentro de um quarto. Um quarto que tinha tudo, né? Tinha banheiro, tinha cozinha, tinha cama, né? E ela ficou mantendo ali esse quadro de abuso, né? Porque ela sofreu um abuso ali com esse sequestrador, na qual ela ficou grávida, né? E o menino chegou a ter 6 anos, né? Então, quando o menino tem 6 anos, ele completa essa idade. Ela resolve, né, ter esse insight de fugir dali, né? Ela cria todo um plano ali, usando o menino para isso, inclusive, né, para poder fugir daquele local. Lembrando que tem umas coisas importantes para a gente falar, já que a gente vai falar de TEPT desse filme. Lembrando que o filme não fala essa palavra TEPT, é o que a gente estava conversando, eu e a Lourdes, antes aqui da live. A maioria dos filmes, eles não usam a palavra TEPT, mas a gente entende que é TEPT por conta de todos os sintomas que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Então, a gente tem uma mãe, que é a Má, né? Que ela diz para esse filho, ela cria toda a criança dentro desse quarto, um quarto que para a criança é como se fosse o mundo dela, então ela não conhece o mundo. Ela diz para essa criança que as pessoas da televisão, elas são da televisão, então o menino ele cria toda uma fantasia, achando que só existe eles naquele lugar. E o velho Nick, que é o nome que ela dá pro sequestrador, o abusador dela, ela dá esse nome, até então a gente não sabe, né, o nome dessa pessoa. E o menino, ele cria toda aquela fantasia, ele só tem um pedacinho do teto, onde é a claridade, que eles conseguem ver, né, a dimensão do que tem lá fora. E o menino nem sabe que existe lá fora, né? E então tem todo esse conceito que embasa, assim, bem o começo do filme, né? Existe uma rotina também dessa mulher, né, do abusador, da sequestrador que vai lá, né, sempre no horário certo, levar mantimentos, também cometer o abuso, na qual ela fica esperando por isso, ela esconde o menino também, para o menino não assistir, ela não quer essa interação do sequestrador. E basicamente ela tem esse insight depois que o menino já está com 6 anos, começa, né, já o sistema cognitivo ali trazer algumas ideias do que perguntas, questionar, né, o que tem lá fora. Você, né, começou a ter uma série de questões ali e ela não conseguiu lidar muito com aquelas questões e ela resolve, né, ter um plano de fuga, né, daquele local. Até aqui, Lourdes, você quer comentar alguma coisa para o pessoal daquilo que a gente falou? Né? A gente estava conversando um pouquinho para depois eu falar um pouquinho mais para frente o que acontece com ela. Oi, Tamires. Oi. Oi.
Posso falar agora? Pode, eu falei para você, pode falar. Eu Deu queria uma que você falasse um picotadinha. pouquinho. Ah, tá. Voltou aí? Vocês estão me ouvindo? Para mim deu uma Voltou. picotadinha, acho que é minha rede. Ah, então tá bom. Não, pode comentar. Eu queria que você comentasse, Lourdes, um pouquinho pra gente dessa parte. Então, o que ocorre com a Má, né? Ao longo do tempo, no filme O Quarto de Jack, a Má, ela desenvolve TEPT e ela desenvolve uma espécie de... É o que a gente chama de síndrome de Estocolmo, né? Que é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. Dentro desse quadro de delírio do TEPT, é um mecanismo de proteção e sobrevivência, onde vocês já devem ter ouvido falar de quadros de sequestro, onde a vítima se apaixona pelo agressor. Já viram isso na vida real, né? Ou passa a colaborar com o agressor. No caso da Má, ela desenvolve a síndrome de Estocolmo, que é esse mecanismo de sobrevivência, né? Maluco, né, gente? Mas Bem ocorre no maluco. transtorno de estresse pós-traumático, tá? E aí ela passa o quê? A não ter resistência para fugir. Ao mesmo tempo que ela tem o instinto de preservação da criança, ela vai contando histórias, vai tentando preservar a criança, ela colabora com o sequestrador, né? Não se opondo aí para fazer uma fuga. Quando ela é questionada, né, sobre o princípio da realidade, quando a criança começa a crescer, enfim, só aí que eles elaboram um plano de fuga, né? Aí você pode comentar mais. Dos sintomas que Uhum. aparecem é o quadro dissociativo, né? Que vai aparecendo na síndrome de Estocolmo, onde ela passa a colaborar o tempo todo com o sequestrador. Porém, né, esse quadro vai se quebrando quando a criança começa a questionar o que é aquela realidade que eles estão vivendo, tá? Você Uhum. quer comentar mais alguma coisa sobre esse filme, Tamires? Eu queria só comentar o depois, né, o que acontece, a comorbidade Sim, da Má, né? Porque depois disso ela tem é, uma depressão. Depois ela é inserida na sociedade, né? Elas conseguem fugir e são exato. reinseridos na sociedade. Ela tem uma comorbidade que é a depressão, aonde ela tenta um suicídio, ela é internada numa clínica e ela não consegue lidar com aquela realidade onde ela está, né? Que é a realidade normal, né? Porque ela estava tanto tempo ali que ela começa até a mudar, né, a personalidade dela, ela fica diferente, as pessoas Exato. estranham o jeito dela, né, dela lidar, e existe uma dificuldade dela conseguir até encerrar aquilo, né, porque o menino tem uma parte final que eu acho importante comentar, que o menino ele quer se despedir do quarto, então ele vai até o quarto, quer se despedir daquele local, ele se despede, ele estranha, né, a gente ter vivido tanto tempo naquele lugar e ela não consegue nem entrar no quarto e ela fica na porta e depois que o menino se despede, ela consegue falar, tipo, tchau pro quarto, né? E a gente fica, como o filme acaba, a gente fica numa expectativa aí que talvez ela tenha conseguido seguir na vida dela, né? Por conta dela ter despedido, né? Ter encerrado um pouco isso na vida dela também, né? É. Como eu falei, a criança representa o lado saudável de lidar com o trauma, né? Então ele faz meio que Uhum, uma desensibilização, se despedir do quarto, né? Uma forma de uhum, ressignificar a própria história, entrando no quarto, se despedindo desse quarto, né? Questionando o tamanho. Era tão pequeno assim, né? Até a gente conversou sobre isso. uhum, Agora, o TEPT, sim, ele causa muitas comorbidades, né? Então, uhum, é meio que recorrente o transtorno de estresse pós-traumático gerar depressão grave, suicídio, né? Pessoas que passaram pelo TEPT geralmente fazem uso de mecanismos de anestesiamento da dor psíquica, uhum, né? Então, alguns uhum. adolescentes se cortam, outras pessoas fazem uso de álcool, drogas e outras substâncias, né?
E é muito Uhum. recorrente também a depressão mais intensa, quadros de ansiedade, pânico com agorafobia e tentativas recorrentes de suicídio, tá? Uhum, uhum, sim. E aí eu já entro no segundo filme, já que você tocou nesse ponto, que é o nosso segundo filme, que é a vantagem de ser invisível, né? É um filme também mais Isso. antigo, que já fala também um pouquinho dessa idade da adolescente, que é o que a gente estava conversando aqui agora. É um menino ali de 15 anos, que é o Charlie, aonde ele é visto ali pela família por um menino vulnerável, com depressão, por conta da perda do suicídio de um amigo, né? Um amigo se suicida, então a família sempre encara esse trauma dele por conta da perda desse menino. Então ele é um menino afastado na escola, tem dificuldade de relacionamentos, ele tem várias questões assim sociais, né? Você vê que ele tem bastante dificuldade social de lidar ali na escola, com as pessoas, ter uma vida normal na idade dele, né? E aí, com o grupo de apoio, que é importante falar, ele consegue ir melhorando, né? Ele consegue se conectar com alguns amigos, né? E vai melhorando, né? Oi, deu uma travada aqui. Então, agora, Travou de pessoal, novo. Voltou, voltou. voltou? Ah, então tá bom. Foi, acho que é a minha conexão. Então, assim, ele depois, né, a gente ao longo do filme, além dele ter vários sintomas depressivos bem fortes, né, como a gente estava falando aqui agora, ele tem os flashbacks, né, que a gente vai mais para frente no filme descobrir que de criança ele teve um trauma, né, que ele não tinha contado para ninguém, de um abuso também na família dele, com uma parente, né? Então, é um menino que ele passa uma longa parte da vida dele sem mencionar isso para as pessoas, guardando para ele, mas ele ao longo do filme, ele acha estranho, ele tem sonhos, ele tem uns flashbacks ali que ele não consegue entender direito, até que ele consegue, né, procurar ajuda médica, consegue expor aquilo que ele está sentindo para ele conseguir se sentir melhor, né? Então, um filme bem interessante, tem bastante coisa para a gente refletir nesse filme, né? Que eu já deixo também dica para quem não viu, e fala bastante dessa questão do TEPT, né? Você quer comentar alguma coisa, Lourdes? Ah, eu quero. Hum, Geralmente as vítimas de violência, né? No caso desse filme, a gente tem um abuso sexual. Como ele não relata, né? Ele passa por dois períodos muito críticos, que é a perda de um amigo por suicídio e o abuso sexual, né? Então é muito uhum, comum no TEP o silenciamento e uma ambivalência, né? Porque ele passou pelo abuso quando mais jovem, criança, né? uhum, Então, sim. ele passa a ter os flashbacks, que é um sintoma muito comum, que são rememorações. Ele vai lembrando disso, mas ele não relata. Quando ele tem essa rede de apoio, que são os amigos, ele passa a fazer os relatos do que ele sofreu, né? Então, a rede de Uhum, apoio para quem tem TEP é fundamental. Essa pessoa ter a uhum, conexão, né? Com outras pessoas, né? E ter uma rede de apoio. Eu, é, uhum. eu queria ler a pergunta, né? Eu vou ler para É, você, João. lê Você quer para que eu leia mim, para porque eu não você? estou conseguindo ver. Por favor. Tá, vamos ver o que o João colocou. Vocês acham que o Jack, né, que é do aquele filme anterior que a gente estava falando, na fase adulta ou até mesmo da adolescência, pode desenvolver algum transtorno? Que é quando ele vai conseguir interpretar melhor o evento vivido? O que que você acha, Então, Lourdes? as ressignificações, elas são para a vida toda, né? Então, é na Uhum, vida adulta e uhum, na vida madura que ele vai sim conseguir interpretar melhor o evento vivido. Ele tem isso, na verdade, né? Que é a perda do amigo por suicídio e o abuso ah, não, sexual. ele tá falando do Jack, ele tá falando do filme anterior, do quarto de Jack. Ah, do quarto de Jack, sim.
Eu acho que no quarto de Jack é durante a adolescência e a vida adulta, né? Que o Jack pode ter, sim, períodos de recaídas. Talvez ele possa ter Eu uma também acho. incidência maior de sintomas, né? Uhum, Porque a uhum, infância, vários estudos apontam que na infância o TEPT melhora muito, né? Com tratamento psicoterápico e até com fatores protetivos. O Jack não teve psicoterapia, né? não. Mas na adolescência e na fase adulta ele pode vir a ressignificar, o que não significa que seja só no modo saudável, né? Pode ser Uhum, também tendo aí algumas recaídas e, né, de fato, tendo uhum. sintomas do TEPT, tá? Sim. Então ele pode sim Uhum, ter recaídas, João, mas pode ter melhoras também. Como pode, sim. né, até desenvolver um transtorno de personalidade, não sabemos. Não sabemos, Alguns estudos ficaremos curiosos. ficaremos curiosas, né? Mas como ele tem um modo saudável de enfrentar, tem bastante resiliência, tudo Sim. indica que ele vai ter resiliência para enfrentar isso na adolescência e na vida adulta, tá? É só uma hipótese. Eu também Agora, acho. Eu acho que é uma hipótese também, como ele é muito saudável, ele não é muito saudável, mas você vê que ele é diferente da mãe, né? Ele consegue é, ter uma vida normal ali, ele demora um pouquinho, mas ele consegue. A mãe que tem mais dificuldade que ele ali, né? Então, eu acho que talvez por ele ter esse adulto saudável, ele um pouquinho já desenvolvido, esse modo saudável já um pouquinho desenvolvido, ele tem isso já desenvolvido, ele consegue talvez ter uma maturidade melhor, né, ao decorrer da adolescência. Mas eu acho sim, que ele pode sim ter algumas decaídas também. Eu acho que vai depender muito, né? sim. Vai depender muito Uhum. dessa ação da resiliência dele, mas eu acho que ele não vai Sim, ter tantas recaídas de sintomas, não. Voltando sim. para as vantagens de ser invisível, né? Ele tem a depressão também como comorbidade, né? É importante ressaltar. E a importância do grupo de apoio, né? Então, são esses amigos que fazem o Uhum. diferencial para que ele traga o relato e que traga a fala, né? Que ele sofreu Uhum. enquanto violência, né? E ele passa por Uhum. dois, Uhum. ressaltando que perder um ente querido, uma pessoa próxima por suicídio, também é um fator que gera TEPT, tá? Então, Uhum. só para ilustrar que são dois eventos da vida do personagem Uhum. que geram TEPT. Uhum. Uhum. Sim, né? Também gera, né? Tá travando um pouquinho o teu vídeo agora para mim, Lutz. Só para te Tá avisar. Não sei se travando, o pessoal também tá. Tá dando uma travadinha, mas tô te ouvindo. Dá para ouvir sim, sim. tá? Bom, Eu acho que a acho que gente pode. eu acho que a gente contemplou as vantagens de ser invisível, a não ser que alguém ficou com alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida, vai colocando aqui. Eu vou passar para o outro filme, então, que é o Sniper Americano, né? Ele é um filme bem antigo também, de 2014. Por que que eu trouxe ele para vocês? Porque ele é um filme que fala de guerra, né? E a gente sabe que quase todos os soldados, né? Praticamente todos aí que viveram em guerras, né? Situações bem assim violentas, né? Sofrem TEPT, tem grupo de apoio para TEPT, inclusive desses soldados veteranos, né? E eu quis trazer esse filme porque ele é uma história verdadeira, né? Eu acho bacana por isso também. A gente tem o Chris, que ele é o principal, ele é o soldado principal, o veterano principal, e decide entrar no exército, né? Ele decide entrar atuando aí como esse sniper, que são aquelas pessoas que, atiradores, né? Quase atiradores de elite ali praticamente, dos Estados Unidos. E ele entra nisso, vai várias vezes, né, para essa situação, né? Ele vai várias vezes para o Vietnã, né, que é o lugar que ele vai. Ele vai uma, duas, três vezes. Então, assim, a primeira vez que ele vai, aonde ele comete umas mortes ali bem violentas, quando ele volta, ele já começa a apresentar alguns flashbacks, ele começa a se afastar da sociedade,
né? Ele não quer, ele é casado, né? A mulher dele começa a estranhar o comportamento dele, aí ele resolve ir de novo, passa por mais um período. Aí depois ele vai de novo, ele vê amigos também morrendo, né? Amigos próximos. Então, assim, ele tem várias cenas ali que fortificaram ali a questão do TEPT dele. E ele cada vez mais vai mudando o comportamento dele, né? As pessoas vão percebendo isso ao longo do filme, até que a mulher dele pede, né? Tem uma fala que a mulher dele fala assim, que é interessante de trazer aqui. Você está presente, mas você não está aqui. Eu te vejo, te sinto, mas você não está aqui, né? Então é uma fala da esposa dele que eu acho que é bem interessante da gente pensar que a pessoa só estava com o corpo ali presente, mas ele estava com a cabeça totalmente ali, focado na guerra, ali onde ele estava vivendo, né? Infelizmente essa pessoa, ele morre, né? Na vida real mesmo, né? Ele morre, a pessoa, o personagem principal. Também, ele vai fazer tratamento médico, né? Ele procura, né, um grupo de apoio para TEPT, e aí ele acaba, nesse grupo de apoio, ele melhora, fica bem e tal. Ele acaba sendo morto, né? Assim, sofre um homicídio por uma pessoa que ele estava até ajudando, que também sofria TEPT, né? Ou seja, a pessoa que acabou matando ele e um amigo, né? Eles estavam num clube de tiro, se eu não me engano. E aí ele acaba acontecendo esse falecimento, né? Que foi todo um evento ali nos Estados Unidos quando isso aconteceu, porque ele era bem conhecido. E, enfim, né? Então ele acabou, infelizmente, falecendo por conta de uma pessoa que também tinha TEPT, né? Que ainda estava vivendo ali nessa questão da guerra, né, Lourdes? O que você quer comentar dessa parte? Então, aí eu acho interessante trazer à tona a revivência, né, como um quadro dissociativo. Como ele era um soldado, ele começou a reviver os sintomas da guerra e começou a atuar, a se comportar como se estivesse na guerra, que é o trecho que você, né, enfatiza bem, que é como se ele estivesse revivendo, né, a própria guerra. E ele sai atirando, né, e revivendo esses trechos. Então a pessoa está de corpo doente, mas ela está ainda revivendo aquela situação. Muitas comunidades, por exemplo, o narcotráfico, né, as situações que a gente vê aqui no Brasil também são assim, né? Isso gera uma hipervigilância. Então, sintomas característicos, né, são a hipervigilância, a dissociação, a revivência das situações violentas. Então, não só as vítimas de violência apresentam TEPT, mas as pessoas que estiveram em guerras, em situações de extrema violência, policiais, pessoas que estiveram presentes em situações de guerras de narcotráfico, também apresentam TEPT e reproduzem essas cenas na vida real mesmo, tá? Para interromper isso, precisa ter o quê? O tratamento com psicoterapeuta e o tratamento medicamentoso com psiquiatra, tá? Cabendo ressaltar aqui que o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de alta complexidade, que demanda um bom tempo aí de tratamento, tá, gente? Tratamento. É bem importante ressaltar isso, porque as pessoas acabam tendo dúvida, né? E lógico que acho que também depende, né, Lourdes, assim, de cada situação, Isso, né, de cada pessoa, né? Situação, né? Sim, sim. E aí, assim, até trazendo um paralelo, já que eu falei de guerra, eu vou trazer duas séries para vocês, mas eu vou trazer só dois personagens bem brevemente para a gente falar um pouco, que está um pouco em alta, que é o Peaky Blinders, né, que é uma série ali da Netflix. Para quem já assiste ou está maratonando aí a última temporada, a gente tem um personagem principal que é o Thomas Shelby, né? Que ele é lá o mafioso, tal, que a gente conhece, mas assim, para falar um pouquinho dele, ele também sofre TEPT, né? Por que ele sofre TEPT? Porque ele é um rapaz que ele fala até em algumas partes na série que ele era um rapaz totalmente bonzinho, diferente, tal, e aí ele vai para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de uma guerra mundial. Ele vai para a Primeira Guerra Mundial, onde ele tem que ficar cavando túneis, né? A função dele, dos irmãos, dos amigos, era de cavar túneis para colocar lá os dispositivos.
E e mostra na série, logo no comecinho da temporada, nos primeiros episódios, o quanto aquilo para ele é perturbador, ele não consegue dormir, ele começa a ficar viciado em ópio, em algumas drogas, questão do álcool também, ele, o irmão dele, outras pessoas ali. E ele menciona isso, que depois da guerra ele é um outro homem, né? As pessoas estranham mesmo. Ele fala que ele se torna uma pessoa mais fria, mais prática para algumas coisas, né? Ele perde aquele lado até mais emocional que ele tinha, né? Por ter vivido. Engraçado, Lourdes, que na série, né, sempre muito enfatizado, né, essa questão da guerra, porque as Sim. pessoas, né, consideram muito bom uma pessoa que participou da guerra, por ser veterana, então o tempo todo ele é lembrado que participou da guerra, né, tem esse detalhe. Toda hora as pessoas falam, ah, você É. participou, você ajudou o país, né, ou seja, isso é sempre evidenciado, então acho que isso também contribui para que ele sempre se lembre, né, de É. que participou, né? Então, o TEPT, nessa época da Primeira Guerra Mundial, ele era reconhecido apenas como síndrome de soldado. Por quê? Porque era Uhum, estudado como os gritos de soldado que voltavam da guerra. Então, o sofrimento não era uhum, muito valorizado, né? E aí os estudos só vieram uhum, avançar na década de 80. Então, a gente praticamente tem muito pouco tempo de estudo sobre transtorno de estresse pós-traumático, tá? Foi só inserido como uhum, um capítulo à parte no DSM-5, né? O TEPT ocupava um capítulo junto com a ansiedade no DSM-4. Só é reconhecido como transtorno e ganha um capítulo à parte no DSM-5. Tá? Antes estava junto com os transtornos de ansiedade, tá, gente? No caso do Thomas Shelby, né, é o clássico transtorno de estresse pós-traumático de soldado, né? E como ele era uma pessoa doce, ele faz o típico anestesiamento emocional. Passa a ficar frio, distante, uhum, né? Passa a fazer uso de uhum, substâncias exatamente para anestesiar os uhum, flashbacks. exatamente. Né? E é isso mesmo que É, ele faz aí ao longo de muitas temporadas, né? Para quem assiste aí, né, sabe do que eu estou falando, o pessoal que acompanha sabe como ele é, né? Como ele lida com as situações, né? E é engraçado, Lourdes, que ele vai trabalhar com o quê? Com guerra, com violência, né? Porque depois que ele trabalha com a guerra, ele vai se juntar lá com os mafiosos, vai viver violência o tempo todo vivendo violência, né? Então parece que é, ele deixa sair daquilo para querer ter uma vida tranquila, porque ele até tem essa vontade, mas ele está sempre ali, né, buscando essa violência, né? Parece que a pessoa quer sempre estar vivendo um pouco daquela sensação, né, em alguns momentos, né? é. Aí acaba se familiarizando, vive a inundação, vive momentos de inundação emocional pela violência e depois o anestesiamento, né? Fica bem Uhum. 880. Sim, acaba Vale se ressaltar, familiarizando, né? Uhum. acaba se familiarizando. Para quem gosta de TCC, o TEPT é um transtorno que altera todas as crenças centrais do indivíduo, né? E tem vários estudos que apontam o TEPT como um dos Tá causadores. um pouquinho ruim agora, Lourdes. Tá um pouquinho ruim, tá travando o teu áudio, não tô conseguindo ouvir você direito. Tenta falar de novo para ver se Ah, melhora. vou mais devagar. Para quem é da Uhum. TCC, vale ressaltar que o TEPT é causador de alteração nas crenças centrais, né? Então, se antes a pessoa não tinha crenças centrais alteradas, desamor, desvalor, desamparo, o TEPT pode gerar alteração nas crenças centrais. E o TEPT tem sido apontado Uhum. também como um dos causadores de transtornos de personalidade. Um dos principais é o transtorno de personalidade borderline. Mas eu não vou comentar muito Uhum. porque não tem estudo brasileiro sobre isso, tá, gente? São Uhum. estudos Uhum. internacionais. Sim, sim, né? A gente, quando a gente começa a comentar o que vira, a gente fica aqui, né, um tempão falando também, né? É, Mas eu queria, além do Pink Blinders, né, que foi essa série que eu trouxe para vocês, desse Thomas Shelby, desse personagem, tem um que é bem conhecido, que é o Grey's Anatomy, que é uma série que muita gente já maratonou aí. Tem um personagem ali que é o Hunt, né, o Dr. Hunt,
que ele também é um médico que também viveu, ele trabalhou no Iraque, né, como soldado médico, e ele também tem a questão de TEPT, que a série traz, né, inclusive ele faz um tratamento depois que ele descobre que está com TEPT, porque até então também ele não sabia quais os sintomas que ele apresenta de TEPT, né. Ele começa a apresentar uma situação também de não querer lembrar do que aconteceu, então ele nunca quer trazer lembranças do que aconteceu ali da guerra. Para vocês terem ideia, ele não encontra nem a mãe quando ele volta, né? Ele tem até um pouco de vergonha de dizer que tinha voltado para a cidade. Ele não consegue dormir, né? Tem uma parte que ele acaba agredindo ali a parceira dele, né? Durante o sono, porque ele achou que estava matando um soldado, né? Então ele reage, e esse foi o gatilho que fez ele prestar atenção, quanto era importante ele procurar ajuda, né? Porque ele era totalmente desligado, assim, estava sempre aéreo, né, com a cabeça em outro lugar, né, e ali mesmo sendo médico, a gente está falando de uma pessoa que é da área da saúde, ele não percebia que ele estava realmente com essa dificuldade, né, e aí os outros amigos comentaram, ele foi fazer um tratamento, né, para melhorar essas questões das memórias que ele tinha da guerra, né, e é importante trazer, né, ali tem muitos personagens, que é uma série enorme, que também existem outros também ali que eu acho que também tiveram TEPT por traumas de perda de pessoas, né? A gente tem uma série que aborda bastante traumas ali. Mas eu acho que eu quis trazer esse personagem porque fala dele, né? Fala TEPT. Eu acho que é uma das únicas séries de todas essas que a gente está falando aqui, de filme e série, que fala a palavra TEPT, fala exatamente, isso é um transtorno de estresse pós-traumático, você precisa cuidar disso, então acho importante ressaltar. Sim, eu acho que cabe ressaltar também que a gente está numa fase ainda, né, de pandemia, e os profissionais da saúde que lidaram com a Covid, estão lidando com a Covid, também podem desenvolver TEPT, né? Então, muitos profissionais desenvolveram TEPT também, né? De tantas coisas que eles presenciaram nessa fase que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, é um fator importante. A gente que atende aí tem que estar alerta também. Os profissionais da psicologia podem desenvolver TEPT também, pela escuta de casos de violência, tá? Então, vamos ligar as antenas também, cuidar da nossa saúde mental. Com certeza, né? Com certeza, é bem importante a gente pensar o quanto isso é atual na nossa vida, né? O Covid, a gente ainda está enfrentando ainda, né? E olha só como isso é atual, né? Teve uma pandemia que foi um evento traumatizante para muitas pessoas, aqueles que estão lidando em linha de frente, né? Sim. Então, esses que estão lidando, estão na linha de frente, né? Alguns desenvolveram TEPT, né? Profissionais da psicologia que trabalham no atendimento a vítimas de violência podem, né? Vítimas de violência, serviços que demandam uma escuta insalubre de muitas horas por dia, que trabalham ouvindo crianças que sofreram abuso, enfim, também podem vir a desenvolver TEPT, então cuidado redobrado, né? Enfim. E profissionais que trabalham com violências em geral. Eu não citei aqui, mas acidente de trânsito também pode gerar TEPT, tá, gente? Sim. E aí, enfim, fico à disposição para as dúvidas. Eu também, não sei pessoal. Se vai vocês têm alguma dúvida? Não, eu acho que dos filmes e séries que eu ia trazer, eu trouxe esses, né? Pra gente não ficar falando muito de filmes e séries. Aqui tem bastante filmes e séries pra gente comentar. Mas eu escolhi esses porque eu acho que são filmes fáceis de achar, caso vocês queiram assistir. E algumas pessoas também já assistiram, que são filmes mais antigos. Mas se vocês quiserem comentar, indicar, né, se você é colega e também psicólogo, quiser indicar para outra pessoa assistir, né, se você também quer, né, assistir, olhar um pouquinho, entender, fica essa dica para vocês. E eu queria saber também se vocês têm perguntas, dúvidas, né, se fez sentido aí para vocês esse bate-papo. Como eu falei, vai ficar gravado, para quem está entrando agora, vai poder assistir depois, tá bom? Tem bastante assunto legal que a gente abordou aqui.
Deixa eu ver se tem alguma Enquanto pergunta. isso, eu queria Uhum. agradecer o convite. Amei, amei, Hum, amei. uhum. Aqui o João falou do Ah, o Batman, né? Batman, Com com certeza. certeza. Com Com certeza, certeza, João. João, Batman Theft. Com certeza o Com Batman é, certeza. né? É, É bem ele está interessante que você ainda trouxe reproduzindo, isso. associado totalmente. Aham, sim. Se a gente for pensar no Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha também teve a questão de Taft lá, né? Com o caso ali do tio, né? Daquela cena que toda hora fica vindo. Se a gente for pensar também em Homem-Aranha, também já É, entra aí mais um personagem pra gente pensar também, né? eu acho que tem bastante personagens da Marvel que deve ter TEPT, viu? O Homem de Ferro, Ah, será com que não? certeza. Também, né? Acho que tem muita gente que tem ali TEPT, porque, né, a maioria, né, lidando com situações violentas, né, de traumas, né? Eu acho que é bem interessante. Se a gente for fazer uma live, tem que ser outra live, só para falar de personagem da Marvel aí que sofreu TEPT, Só de falar de Marvel. né? Ah, Lourdes, eu vou agradecendo então também o seu tempo, agradecer essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre TEPT. Eu acho que é um assunto bem importante para a gente falar, né? Assim, para a gente poder compartilhar. Agradeço bastante o pessoal que está aqui também. Gratidão para todo mundo que ficou aqui até o final com a gente. E se tiverem dúvidas, depois fica o convite, pode mandar mensagem para mim ou para a Lourdes no Instagram dela, né? Para ela poder Tô mandando responder para coração pra Adri. vocês. Uhum. Ela está batendo palmas aqui para vocês. É isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui também. Lourdes, você quer falar mais alguma coisa, comentar, falar alguma coisa final? Não, eu acho que a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer seu convite, né, Tamires? Arrasou. E é isso, vamos ficando por aqui. Se tiver dúvidas, é só me Uhum. escrever, ver inbox, pode escrever na minha página. Uhum. Dri, beijo pro João, beijo para todos que estiveram na live. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Tamires. E a gente vai ficando por aqui. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigada a todo Beijo, mundo. tchau, Tchauzinho. tchau. Beijo, tchau.